De um ponto situado 60 metros acima do solo, é lançado um corpo com velocidade verticalmente ascendente, ou seja, ascendente vem daquilo que ascende, daquilo que sobe, daquilo que aponta para cima. Então essa velocidade é uma velocidade vertical para cima, apontando para cima. Com módulo 20 metros por segundo. Adote 10 metros por segundo ao quadrado como módulo da aceleração gravitacional ou módulo da gravidade e despreze o efeito do ar. Quais são as perguntas? Primeiro, quanto é o intervalo de tempo para ascensão, o intervalo de tempo de subida? B, qual é a altura máxima atingida? C, qual é o intervalo de tempo total para o qual ou após o corpo atinge o solo? D, qual é o módulo da velocidade vertical final do corpo ao atingir o solo? E, represente graficamente o espaço, a altura em função do tempo. F, represente graficamente a velocidade vertical escalar em função do tempo. E, finalmente, represente graficamente a aceleração escalar em função do tempo. Então, vamos lá. O corpinho sai de uma altura de 60 metros, é lançado para cima com 20 metros por segundo. Velocidade mais significa que eu lancei para cima, a favor da reta dos espaços. Gravidade eu sempre escrevo negativa. Por quê? Como a gravidade sempre aponta para baixo, ela é oposta à reta dos espaços. Então, lancei para cima, velocidade positiva, gravidade sempre aponta para baixo, gravidade negativa. Vovô adora torta. Função temporal das velocidades. A velocidade inicial 20 metros por segundo, eis a gravidade. A pergunta é: em que momento o corpo chega no ponto mais alto? No ponto mais alto, a velocidade vertical é zero. Então eu escrevo zero aqui em VY, certo? Chamei TA, tempo de ascensão, tempo de subida. Então eu escrevo 10TA igual a 20, 20 dividido por 2, 2 segundos. Esse é o tempo de subida, é o tempo de ascensão. Muito bem, agora vamos ver em que altura o corpício chega. Aqui é o sorvetão, a função temporal dos espaços para esse problema. Estamos na vertical, então eu chamo os spaces de altura. Altura inicial 60 metros. O lançamento foi para cima, 20 metros por segundo. A nossa gravidade é uma gravidade negativa. Não esqueça que o número que acompanha t quadrado não é a aceleração, é metade da aceleração. Tá certo? Muito bem. Então eu tenho que, se eu quero a altura máxima, eu vou colocar esses 2 segundos aqui para encontrar a altura máxima. Por quê? Porque 2 segundos é o instante no qual o corpinho atinge o topo. Coloco 2 segundos no tempo. Então eu escrevo 60 mais 40 menos 20. É isso? É isso aí. Afastando aqui, isso aí, 60 mais 40 menos 20. Tá aqui, O 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar menos 20, certo? Então eu escrevo 60 mais 40 menos 20, 60 mais 20, 80 metros é a altura máxima, é o espaço para 2 segundos, que é o instante de alcançar o topo. Aí vem uma outra pergunta. Qual que é a outra pergunta? Item C. Qual é o intervalo de tempo após o qual o corpo atinge o solo? Gente, peguei sorvetão de novo, a função temporal dos espaços. Isso aqui tá igualzinho, espaço inicial, velocidade inicial, a gravidade. Só que agora eu vou colocar zero. Por quê? Eu quero saber o tempo para o corpinho chegar no chão. Pronto, se você pensar assim, isso aqui virou uma equação de segundo grau, tá? Dividi a equação por 5, porque aqui é divisível por 5, apareceu isso. Você pode usar qualquer técnica que você queira, Bhaskara, qualquer coisa. Enfim, usando uma técnica aqui que eu aprendi com o Kumon, eu encontro que as raízes para essa equação é -2 e 6. Só que nós estamos num problema de física. Isso aqui é tempo. Não faz sentido dizer que -2 é uma resposta. Não existe tempo negativo. Então nós ficamos apenas com x igual a 6, tempo de
6 segundos. Então, em 6 segundos, ó, em 2 segundos o corpinho chega no ponto mais alto, 4 segundos depois ele despenca. Então, em 6 segundos a partir do início, ele chega no chão novamente, certo? O item D, qual é a velocidade, qual é o módulo da velocidade com a qual o corpo atinge o solo? Gente, não tem segredo aqui também, ó. Vovô adora torta, a função temporal das velocidades. Eu sei essa velocidade aqui, 20 metros por segundo. A aceleração é a minha gravidade, então 20 menos 10t. Vejam que é exatamente essa função aqui. Só que agora eu quero descobrir a velocidade para 6 segundos. Por quê? Porque eu sei que em 6 segundos o corpício chega no chão. Coloco 6, 20 menos 60, menos 40 metros por segundo. O que significa esse sinal menos, galera? Significa que o corpo está despencando, se movendo para baixo, apontando para baixo. Qual é a velocidade vertical ao encontrar o chão? O módulo dela, desculpa. 40 metros por segundo. Módulo de menos 40 é 40 metros por segundo. A outra parte é muitíssimo interessante. Nos 3 últimos itens, ele pede pra gente o gráfico de espaço versus tempo, velocidade versus tempo e aceleração versus tempo. Gente, a gravidade ela não muda. Menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então não importa, inclusive eu continuei aqui, ó. A gravidade existe independentemente do movimento. Então esse aqui foi muito fácil de desenhar, tá? Agora, na hora de desenhar espaço versus tempo, altura versus tempo, olha só, eu sei que saiu de 60 metros. Então eu marquei isso aqui direto. Eu sei que em 2 segundos, ó. Eu sei que em 2 segundos chegou na altura 80 metros. Eu sei que em 6 segundos voltou para o chão, altura 60 metros. Eu marquei com bolinhas aqui para vocês. Esses pontos eu já sabia antes de desenhar o gráfico. Agora, como é que eu encontrei esses outros pontinhos que eu marquei com X? Fácil. Eu plotei primeiro o gráfico da velocidade vertical em função do tempo. Gente, aqui é metros por segundo. Que horror! Eu coloquei metros dividido por 2, é metros por segundo. A velocidade inicial é 20 metros por segundo. Em 6 segundos, a velocidade é 40 metros por segundo. Eu esqueci de plotar aqui, ó. Eu perderia essa questão na hora do vestibular, hein? 40 metros, menos 40 metros por segundo. Menos porque o corpinho está despencando, se movendo para baixo. Em 2 segundos ele para. Então veja que esses pontos aqui eu já sabia. Certo? Bom, qual é a conexão desse gráfico com aquele? Se você prestar atenção, eu marquei os instantes de 1 em 1 segundo. E eu marquei triangulinhos e quadradinhos. A área de um quadradinho, base vezes altura, vai ser 1 segundo vezes 10 metros por segundo. Ó. Eu cancelo. Então a área de um quadradinho desse aqui é de 10 metros. O que eu faço? Galera, de 0 a 1 segundo, eu tenho quantos quadradinhos aqui? 1 mais metade. 10 metros mais metade de 10 metros, 15 metros. Então, de 0 a 1 segundo, o corpinho se deslocou, sofreu um ΔS ou percorreu um ΔS de 15 metros. Quem estava em 60 metros, em 1 segundo, chegou em 75 metros. Ó que bonitinho. Galera, devido à simetria do problema, eu não fiz a conta para 3. Se ele chegou no ponto mais alto, em 3 segundos, ele vai passar por 75 metros também. Se você tem dúvida, é só você pegar 80 menos metade de um quadradinho. Ó, esse ΔS é negativo. Essa parte do gráfico está para baixo do eixo X, menos 5. Quadradinho inteiro, menos 10 metros. Aqui, menos 5 metros. Tá bom? Por simetria, se eu tenho aqui 1 segundo, 2, 4, aqui também vai ser 60 metros. Beleza? Se você olhar aqui, ó, eu já tinha 75 metros, um quadradinho mais meio quadradinho são menos 15 metros. 75 metros menos 15 metros me dá os 60 metros, tá bom? O que eu fiz conta de verdade foi esse espaçozinho aqui, ó. Por quê? Eu vim pra cá e eu fiz a continha. 1, 2, 3. Então, um quadradinho, 2 quadradinhos, metade. Então, 1, 2, 20 metros, mais metade, 5 metros. O corpo está se movendo para baixo, menos 25 metros. Se aqui são 60 metros, 60 metros menos 25 metros, eu vou encontrar o quê? Menos 35 metros. Foi assim que eu fiz o gráfico, tá bom? Eu não fiz a conta usando sorvetão, instante por instante. Poderia ter feito, mas eu não fiz. Galera, é isso aí. Beijo no coração de vocês.